O trabalho a seguir será apresentado às disciplinas de Noções de Avaliação de Estoque e Legislação Pesqueira, baseado na Instrução Normativa número 5, de 21 de maio de 2004, e na Portaria número 445, de 17 de dezembro de 2014, que colocam o Galeurineus galeus, conhecido popularmente como cação bico-doce, nas espécies ameaçadas de extinção. Eles estão inseridos na ordem Carcharaniformes, que compreende mais da metade das espécies de tubarões. São mais de 259 espécies divididas em 8 famílias. Eles se caracterizam por uma membrana nicitante, que é uma espécie de terceira pálpebra, 2 nadadeiras dorsal sem espinho, uma nadadeira anal, 5 fendas branquiais e uma boca ampla, que se estende até depois da linha dos olhos. Estão inseridos na família Triachidae, que é uma família grande com 9 gêneros e mais de 40 espécies, e elas se caracterizam por apresentar cabeças sem expansões laterais, como cabeça de martelo, grande olhos ovais, grande espiráculo, 2 grandes nadadeiras dorsais sem espinho, a primeira nadadeira dorsal mais próxima das nadadeiras peitorais do que as nadadeiras pélvicas. E essa espécie também é conhecida popularmente como cação bico-doce ou cação bico de cristal. Categorias de risco de extinção e critérios. A nossa espécie se encontra criticamente em perigo e agora eu vou explicar como elas são classificadas. Elas são classificadas em 9 grupos que irão definir a taxa de declínio da população de acordo com número de indivíduos por espécie, tamanho e área de distribuição geográfica e grau de fragmentação. E agora eu vou falar da primeira categoria, que é a segura ou pouco preocupante. Essa categoria, ela apresenta pouco risco de extinção para determinada espécie. Quase ameaçada, a espécie ela vai ser inserida nessa categoria quando ela é classificada de acordo com os critérios de classificação e ela está próximo de ser incluída na categoria de ameaça. Vulnerável, quando as melhores evidências indicam um risco elevado de extinção na natureza. Em perigo significa que a espécie provavelmente será extinta no futuro próximo. Extinta na natureza. É conhecido por sobreviver apenas em cativeiros ou como população naturalizada fora da sua área natural. Extinta. Quando não há dúvidas que o último indivíduo morreu, a espécie é considerada extinta. Criticamente em perigo ou em período crítico, CR, que é onde a nossa espécie está inserida, o Galeurineus galeus. Essa é a categoria de maior risco, de acordo com a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, para espécies selvagens. São aquelas espécies que enfrentam risco extremamente elevado de extinção na natureza. Há atualmente 2.169 animais e 1.957 plantas com essa avaliação. Notas taxonômicas. Atualmente, todas as populações de galeurinos são consideradas como sendo representantes de uma única espécie, denominada Galeurineus galeus. Características morfológicas. É um tubarão grande com focinho longo e pontudo, boca grande, pequenos dentes em forma de lâmina e espiráculos pronunciados logo após os grandes olhos amendoados. Apresenta a primeira nadadeira dorsal, maior que a segunda, que é do mesmo tamanho da nadadeira anal. O lóbulo caudal superior é prolongado. O dorso é acinzentado com ventre branco, jovens com manchas pretas nas nadadeiras. Biologia da espécie. Os machos da espécie têm comprimento máximo de 1,75 metros e as fêmeas um comprimento máximo de 1,95 metros, com peso máximo publicado de 44,7 kg. Possui um ciclo de vida longo, com as fêmeas maturando com 11 anos, com longevidade estimada de 33 anos.
Porém, já foram encontradas fêmeas com mais de 40 anos. É uma espécie ovovivípara. O encontro delas acontece nos meses da primavera. Alimentam-se de peixes de fundo, bem como de espécies pelágicas, crustáceos, cefalópodes, vermes e equinodermos. A distribuição geográfica ela ocorre em mares temperados e subtropicais, no Atlântico Ocidental, desde o sul do Brasil à Argentina. A espécie ela possui hábitos demersais em plataformas continentais e ilhas, ocorrendo no talude superior, que é a superfície inclinada que a gente consegue ver na imagem, em profundidades de até 550 metros, aproximadamente. Ela ocorre em águas temperadas de todos os oceanos. No Atlântico Sul Ocidental, ocorre desde o Rio de Janeiro até a costa da Patagônia. No Brasil, é mais abundante na região sul. No Rio Grande do Sul, é a espécie demersal de fundos sedimentares lisos em profundidade de 40 a 350 metros. Os locais de aparecimento da espécie no Brasil ocorre principalmente na região em vermelho representada no mapa. História natural. Ocorre em grandes e densos cardumes. Capturas da ordem de 500 a 1000 quilos em 1 hora de arrasto é evidência de que na sua área de invernagem, no Rio Grande do Sul, a espécie ocorre em densos e grandes cardumes. A idade de maturidade das fêmeas é de 10 a 15 anos. Depois de uma gestação de 1 ano, as fêmeas se deslocam para estuários e baías rasas para darem à luz. Cada prole tem de 6 a 52 filhotes, de acordo com o tamanho da mãe. Cada filhote mede de 30 a 35 centímetros de comprimento. Eles permanecem nessas áreas rasas de maternidade de 1 a 2 anos. O ciclo reprodutivo da fêmea é trienal. No Rio Grande do Sul, a cópula ocorre no inverno no talude superior, onde as fêmeas em fase de cópula e os machos adultos se concentram próximo à quebra da plataforma nas profundidades de 180 a 350 metros. As fêmeas grávidas invernam na plataforma, onde elas se alimentam e realizam a fase final da gestação. No Brasil, a fecundidade uterina varia de 12 a 40 embriões e aumenta com o aumento do comprimento da mãe. Filhotes nascem com 28 a 48 centímetros de comprimento no mês de novembro. Na Argentina, embriões no termo ocorrem em outubro e novembro. A fecundidade uterina varia de 14 a 40 embriões, em torno da média de 24,2, e os menores indivíduos registrados de vida livre tiveram de comprimento padrão de 48,3 a 49,2 centímetros. Se alimenta principalmente de peixes ósseos demersais e de cefalópodes. Crustáceos, poliquetas e gastrópodes são importantes na dieta dos juvenis. Participa de locais diferentes da cadeia alimentar conforme sua idade. Captura e pesca. Para que esse peixe ele tenha entrado na lista de espécies ameaçadas, ele deve possuir interesses de captura, como sua carne é utilizada no consumo humano, o filtro para o óleo e as nadadeiras para a sopa, utilizado também como ração animal, e adapta-se bem num cativeiro se capturado com cuidado, né? Agora eu vou falar um pouco sobre a população. Uma grande população de Galeorinos galhos, ele migra sazonalmente entre a sua área de veraneio, que é na plataforma da Argentina, e sua área de invernagem, que é na plataforma e no talude do Rio Grande do Sul, onde lá adultos e grandes juvenis eram, até o ano de 1986, sazonalmente abundantes, ou seja, estavam lá em abundância somente em alguns períodos. Este período era principalmente nos meses de junho a setembro. Na década de 1980, existia também na plataforma do Rio Grande do Sul uma população local de Galeorinos galhos que reproduzia sempre na primavera em águas costeiras. Porém, em um levantamento de pesca científica realizado em 2005, essa população local não foi mais encontrada. Nas estatísticas da pesca das frotas de arrasto de fundo e emale de fundo,
do Porto do Rio Grande, no período de 1975 a 1997, todos os tubarões, exceto os cações-anjo, foram reunidos na categoria cação. Nos meses de junho a setembro dos anos 1980 a 1983, as espécies Galeorino gallus e Mustelus schmidti, que também pertencem à família Triachidae, constituíram em conjunto de 75% a 86% das capturas de cação obtidas em todos os levantamentos de pesca científica com arrasto de fundo da plataforma entre o Rio Grande e Chuí nos meses de junho a setembro desses mesmos anos. Amostragens de desembarque no Porto do Rio Grande nos anos de 1991 a 1994 confirmam que as capturas de cação pela pesca comercial com arrasto de fundo e também com o emalhe de fundo eram também compostas principalmente de Galeorino gallus e da espécie Mustelus schmidti, já citado anteriormente. A pesca do arrasto de fundo ela era uma pescaria mista dirigida a abundantes espécies de peixes ósseos. Esses atuavam no habitat de Galeorino gallus e também de Mustelus schmidti. Essa pescaria ela atua em toda a plataforma do Rio Grande do Sul e desde 1988 aproveita plenamente as capturas dessas duas espécies de cação, mesmo não sendo a pesca direcionada. Portanto, a partir de 1982, a captura por unidade de esforço anual de cação com arrasto de fundo virou um índice da variação temporal de abundância de Galeorinos gallus e de Mustelus schmidti dentro da plataforma do Rio Grande do Sul. As estatísticas de captura e esforço de pesca de cações pelo arrasto de fundo são evidência de que, no período de 1987 a 1984, ocorreu um declínio de 85% na abundância da população migratória de Galeorinos gallus. E os levantamentos da pesca científica são a evidência de que a biomassa da população migratória de Galeorinos gallus no sul do Brasil sofreu um declínio de até 90% no período de 1972 a 2001. Esta redução provavelmente é uma subestimação do declínio da abundância dos espécimes adultos. Sendo assim, por motivo de grande redução da abundância populacional migratória de Galeorinos gallus no Rio Grande do Sul, essa espécie possui no Brasil desde 2004 o status jurídico de espécie ameaçada, o que determina a proibição da pesca e também da comercialização dessa espécie, que possui a tendência populacional declinando. Eu vou falar um pouco sobre as ameaças. Na frota pesqueira do Rio Grande, o Galeorino gallus foi, em 1991, capturado principalmente com arrasto simples e arrasto de parelha. Após, em 1991, a rede de emalhe de fundo se tornou a principal arte de pesca da espécie no Brasil. Já em 1997, a captura por unidade de esforço anual do cação em quilo por viagem do emalhe de fundo, ele foi 10,5 vezes superior ao arrasto simples, o que de fato evidencia a eficiência da rede de emalhe de fundo para a pesca do cação. No porto de Itajaí, cuja frota pesqueira opera também na plataforma do Rio Grande do Sul, o emalhe de fundo contribuiu 73% da captura anual de cações e caçonetes, enquanto as três modalidades de arrasto de fundo em conjunto contribuíram apenas 22%. Atualmente, o emalhe de fundo é o maior fator extrínseco de impacto na espécie, porém o impacto do arrasto de fundo ele continua sendo considerável. E esse forte impacto causado pelas redes de emalhe de fundo se deve ao constante aumento do comprimento das redes usadas. Apesar da proibição por lei dos usos de redes de emalhe com comprimento maior que 2,5 km, a maioria dos barcos atualmente ele trabalha com rede de comprimento de 30 km. Na sua área de invernagem no sul do Brasil, a população migratória da espécie ela se concentra em uma área relativamente pequena da plataforma continental, nas profundidades de 50 a 350 metros. Nessa área, a espécie forma grandes e densos cardumes para a cópula no talude e para o parto em águas costeiras. E por conta da maneira como a espécie ocorre no Brasil, essa espécie ela é altamente vulnerável à pesca direcionada com arrasto de fundo e emalhe de fundo.
E por volta de 1980 a 1985, idades estimadas de até 41 anos elas foram observadas. Poucas fêmeas tinham idade maior que 25 anos, ou seja, a idade da primeira maturação da fêmea ela é de 13 anos e o ciclo reprodutivo é de 3 anos. Então vemos que tem uma baixa probabilidade de reproduzir mais de 3 ou 4 vezes em toda a sua vida, o que acaba transformando a espécie em um aliado da baixa fecundidade anual da espécie e altamente vulnerável à sobrepesca de recrutamento. Ações de conservação. A FAO possui um plano de ação nacional para a conservação dos tubarões e raias marinhos ameaçados de extinção. O Plano de Ação Nacional, ele tem como objetivo mitigar os impactos sobre os elasmobrânquios marinhos ameaçados de extinção no Brasil e de seus ambientes para fim de conservação em curto prazo. No próximo slide eu vou estar mostrando uma tabela e explicando melhor cada uma dessas ações. As áreas de exclusão de pesca são a área que se estende desde a costa entre as latitudes de 31 graus e 38 segundos e 32 graus e 12 segundos, na direção de 125 graus até a isóbata de 500 metros. A área que se estende desde a isóbata de 50 metros entre as latitudes de 31 graus e 38 segundos e 32 graus e 12 segundos, na direção de 125 graus até a isóbata de 200 metros. Então, nessas áreas específicas que eu citei, é proibido a prática da pesca. Como eu tinha dito, esse é o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Tubarões e Raias Marinhos Ameaçados de Extinção, publicado pela FAO. A visão de futuro deles é ajustar o impacto antrópico para que as espécies de elasmobrânquios continuem existindo e cumpram suas funções no ecossistema marinho. O objetivo geral, como eu também já tinha citado, é mitigar os impactos sobre os elasmobrânquios marinhos ameaçados de extinção no Brasil e de seus ambientes para fins de conservação em curto prazo. Esse plano de ação, ele possui 9 objetivos específicos e cada objetivo possui um determinado número de ações. Para mostrar de exemplo para vocês, eu vou estar lendo o objetivo específico 4, que diz: redução da captura incidental e da mortalidade pós-captura das espécies de elasmobrânquios ameaçados de extinção nas diversas modalidades de pesca. Esse objetivo específico possui 5 ações e uma delas é elaborar protocolo, levantar dados, caracterizar e dimensionar por área de atuação a frota pesqueira que incide sobre os elasmobrânquios marinhos ameaçados de extinção. Para vocês verem esse plano de ação nacional completo e entenderem todos os objetivos específicos e todos os planos de ação, é só vocês conferirem no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Lá vocês vão conseguir ver o PDF completo e entender como que funciona esse plano de ação. Presença em UCs. A espécie Galeorhynchus gallus está presente em algumas áreas de conservação. Essas áreas são Reserva Biológica Marinha do Arvoredo e Reserva Extrativista Marinha Pirajubaé. Essas são nossas referências bibliográficas.